FIIs e Finanças começando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa que agora é quinzenal, que resume os principais acontecimentos do mês, ou do que aconteceu, né, até meio do mês, quando o vídeo for no meio do mês. E neste programa vamos falar de polêmicas, para variar um pouquinho, tivemos mudanças na regulamentação, sim, novas regras que vão impactar a estruturação de novas operações, tanto de CRIs, certificados recebíveis imobiliários, e também de CRAs, certificados recebíveis do agronegócio. Também vamos ter algumas mudanças nas LCIs e nas LCAs, mas o foco principal aqui vai ser o CRI e o CRA. Nas LCIs e nas LCAs, alguma mudança ali mais significativa no prazo dessas estruturas. E também teremos impactos nos FIIs de tijolos. Eu vou comentar mais para o final o impacto, né, nos FIIs de tijolos. Tudo isso, mais aquele seu fechamento mensal, como que foi janeiro, primeiro mês do ano, anúncio aí da quinta redução, seguida da Selic, bolsa caindo forte, mas os FIIs aí seguiram mais resilientes. E sem mais delongas ou nenhuma delonga, já vamos começar com o que aconteceu e até para colocar todo mundo na mesma página, no dia 1º de fevereiro, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, divulgou uma nova resolução que altera de uma maneira um pouco robusta até o que pode ser um CRI e o que pode ser um CRA. Ou seja, agora a discussão sobre o lastro das operações de dívida desses instrumentos foi atualizado. A norma era mais interpretativa, né, e deixava ela mais flexível na estruturação desses instrumentos. Inicialmente, um CRI, ele pode, né, deveria ter, na verdade, a origem ou destino de recursos no mercado imobiliário, para o CA do agronegócio. Isso é cedido para uma companhia que faz essa securitização, que pode ser uma empresa, sim, uma empresa SA, por exemplo, ela emitir um CRA ou um CRI, e o mercado, ele meio que se aproveitou, né, dessas novas usabilidades, né, dessa destinação desses recursos, no caso imobiliário ou agro, não sendo obrigatório a origem desse lastro. O que acontece? Surgiu um nome que não sei se vocês conhecem, mas se chama Cribenture, onde se cria uma dívida corporativa, pega esse dinheiro, faz o uso como você deseja. Por exemplo, se a empresa vai lá e paga o aluguel do imóvel, sendo uma empresa, sei lá, farmacêutica. Ou seja, não tem a originação no meio imobiliário, e sim a destinação. Isso serve para o agronegócio também. Então, várias empresas aí se aproveitaram, né? Eles pensam, sei lá, putz, o custo da minha dívida é menor do que essa operação, por exemplo. Então, empresas como, sei lá, surgindo alguns nomes aqui, a DASA, Localiza, até mesmo Americanas, Mercado Livre, alguns bancos também fizeram vários CRIs aí para pagar o aluguel ou compra de carne, né, de insumos para sua operação, no caso aí do exemplo do agronegócio. E essas empresas sem ligação direta com o mercado imobiliário ou agro, Madeiro também, Assaí, Redditor foi um CRI bastante ofertado ali no ano passado. Eles vão lá, pegam esse dinheiro e falam, eu vou usar para outras coisas e vou pagar o meu aluguel aqui, e minha origem, né, desse negócio ela não é imobiliária. E aí o CMN, o Conselho Monetário Nacional, falou, não, calma, não é bem assim, eu vou ter que mudar essa regra do jogo, e sim, o jogo está em andamento, eu vou mudar essa regra no meio do jogo. E ele colocou ali, exatamente com as palavras que eu vou até ler aqui, o objetivo da mudança é assegurar os instrumentos para que eles sejam lastreados em operações compatíveis às finalidades que justificam na sua criação, ou seja, não na origem, né, na sua criação, ou seja, não mais na destinação desses recursos, no recurso fim. Ele disse, resumindo aqui, que você não pode pegar essa dívida corporativa, e aqui você pode ler como uma debenture, colocar isso dentro do CRI, porque o CRI já é um instrumento financeiro, você não precisa securitizar, transformar isso em instrumento financeiro e pagar uma dívida de aluguel, por exemplo. Outro ponto
bem importante dessa resolução é que ela proíbe ceder esse crédito intragrupo, ou seja, o devedor às vezes é o mesmo que o tomador da dívida do mesmo grupo econômico. É quase o Arthur até comentou que é uma invenção do dinheiro, né? Neste caso, você levanta uma dívida para pagar os recursos, só que a companhia que vai tomar tanto a devedora quanto a tomadora são o mesmo grupo corporativo. Então, não pode, né, neste caso, nem originação e nem destinação. Então, isso vai mudar bastante, né, como que as coisas vão andar daqui para frente. A gente não sabe exatamente os reais impactos e o tamanho desses impactos, mas a gente fez alguma mensuração. Essas mudanças refletem diretamente na rentabilidade dos ativos, porque antes você tinha um veículo que era tributado, né, no meio lá da debênture, ele era transformado em isento, e lembrando que, só um parênteses bem rápido aqui, que o estoque ele vai ser preservado, ou seja, tudo que foi estruturado anteriormente ao dia 1 de fevereiro, nada muda para essas operações, mas olhando para frente, você pode ter sim um risco de falta de crédito, por exemplo, né, essas operações que existem hoje, essas dívidas elas vão ser pagas. Você tem aí um cenário de 2023, onde você vai ter um grande problema de repactuação dessas dívidas, por exemplo. Teremos aí um ano com redução de taxas de juros e as empresas adoram esses períodos porque elas vão fazer esse pré-pagamento. E aí, talvez os fundos de CRI não encontrem, né, as mesmas taxas, né, nesses ativos, observando o mesmo risco que era antes. Então, também você pode ter menos ativos dentro dessas carteiras. E aí, Danilo, você fala, me explica um pouco mais sobre o porquê, ou talvez você disse aí que os fundos podem ter uma taxa aí reduzida. Antes, você tinha uma dívida que ela era travestida de imobiliária, onde esse prêmio de risco embutido estava dentro da isenção do que o título tinha. Então, agora esse prêmio ele deve ser menor. Em consequência, menos ativos disponíveis. E aí você pega um FII. Por exemplo, ele queira, sei lá, estruturar uma alavancagem. Pode ter mais gente interessada nesse investimento. E mais gente interessada nesse investimento, que significa mais concorrência. E sim, isso pode significar uma menor taxa dentro da indústria, dentro do setor como um todo. E nessa sequência, o FII, para ele manter essa mesma taxa atual, ele vai ter que aceitar mais risco, consequentemente, ou devolver o dinheiro aí para o investidor? Não sei, várias hipóteses aqui, e saíram diversas matérias sobre esse assunto, eu li todas e tal, mas com muito achismo das pessoas e elas meio que defendendo o lado do que era do lado delas. Tem gente falando isso vai me prejudicar muito, porque ela era uma ponta muito interessada. Teve pessoas do CMN falando que isso não ia impactar tanto, advogados falando que ia impactar. Então, cada um vê o seu lado, eu não vejo isso como errado, mas o Clube FI, ele também saiu com a matéria na capa do Valor Econômico, e méritos aqui para o nosso grande Felipe Ribeiro, né, que capitaneou o CR Data, e foi feito um levantamento de todos os CRIs que estariam, CRIs e CRAs que estariam desenquadrados. E a matéria do Valor foi essa, que está aí na tela, né, novas regras do CMN teriam barrado 34% dos CRIs e 26,5% dos CRAs emitidos em 2023, de CR Data, que é a nossa plataforma de CRIs e CRAs, que faz todo esse acompanhamento diário, né? O Ribeiro está olhando isso, respirando essa indústria de CRIs e CRAs. Então, olhando os números, sim, 34 dos CRIs, 26,5 dos CRAs estariam fora, ou seja, um terço aí quase da indústria de CRIs que estão daqui para frente desenquadrados, e esses números me surpreenderam bastante, porque eu achava que CRA seria maior, pelo a estruturação da dívida, as empresas que eu via, né, muita dívida corporativa, então eu imaginei que seria maior, mas fui surpreendido e contra números não há nenhum argumento, e méritos aqui novamente para o nosso grande Felipe Ribeiro e o time todo dele, né, por trás, para fazer
essa ferramenta funcionar. E na matéria, entrando aqui na matéria, vou pedir para o Ebert colocar, inclusive, o link da matéria para você ler ela na íntegra, e eu destaquei alguns pontos principais aqui, inclusive que o Ribeiro destacou. Ele coloca aqui que há potencial para 1/3 do mercado de novas emissões que ele desapareça. Então, o número ele é muito claro. Se esse é o volume de emissões que estão desenquadradas, se você replicar para 24, essas emissões podem diminuir em pelo menos 1/3, né, dado que a gente teve já uma queda no ano passado na questão de captação. Ele coloca que o secundário vai aumentar muito, porque você tem esse gap que é efetivo para a quantidade de emissões nas alocações dos CRIs e dos CRAs, e ele coloca um ponto bem interessante aqui, que algumas casas que carregam essas operações até o final, eles falam que as casas não vão poder esperar a originação, então eles vão ter que ir até onde os CRIs e os CRAs, onde eles estão. E aí vão ter que comprar, fazer essa alocação, e ele coloca que muitos players vão ter que realocar e começar a participar desse secundário, né? Não ter tanto só, talvez, aquela carteira de carrego e tal. Essas operações vão acabar e eles vão ter que partir, talvez, para mais aquela carteira que era muito de carrego, possa ter cada vez mais uma parte de giro. E, por fim, olhando esse copo meio cheio, né? Parece uma notícia ruim, nem sempre, né? As novas regras sempre podem trazer algum avanço ou retrocesso, né, conforme a indústria vai se desenvolvendo. Eu penso que pode ser um avanço, mas deve ainda ser ajustado para não prejudicar alguns CRs que compram aí financiamento no mercado, home equity e etc. E essas regras, elas não deveriam ser tão interpretativas. Essa flexibilidade que permitiu as empresas SAs de utilizarem esse recurso, sabe? Precedentes, sim, e algumas pessoas até com más intenções cometem fraudes porque existe muitos precedentes. Ou até mesmo vantagens competitivas, como essas empresas aí que eu citei, elas tiveram vantagens competitivas nessas emissões e agora isso vai encerrar. E, por fim, lembrando, né, dessa discussão, ela não é política nem ideológica aqui no que eu estou falando, é uma questão de eficiência do mercado, que ele vai ser um pouco mais restrito daqui para frente, dada essa regulação até hoje, né? Pode ser que surjam algumas modificações. E eu entendo se você pensa que é um lado mais político, né? Uma opinião mais enviesada do lado de que é um movimento aí do governo tentando alavancar aí a arrecadação para 2024, ou seja, um tira daqui, toma dali, de aumento de impostos, porque se você fica ali na debenture, o imposto é maior, então eu também entendo o seu lado um pouco mais crítico do lado do governo. Agora, falando no nosso fechamento mensal, janeiro começou muito bem para os FIIs, com uma alta aí de 0,7, arredondando, do índice FIX. A bolsa teve sim uma retração. Tivemos anúncio aí da quinta redução da Selic, conforme todo mundo já esperava. E no contexto mais de juros americano, também sem grandes novidades. A gente teve a super quarta aí na última semana, mas tudo segue sem grandes movimentos aí no contexto macroeconômico. Falando ainda do IFIX, dessa subida aí de 0,7, foi puxada pelos fundos de papel que vinham aí sofrendo um pouquinho, os fundos, né, com desconto, né, abrindo algumas oportunidades de entrada em fundos descontados com boa carteira de crédito. A gente viu e vai fazer algumas mudanças nesse sentido dentro da carteira do clube, com fundos aí que subiram bastante e ainda a gente olha oportunidades no mercado secundário dos fundos de papel com o mesmo risco-retorno e ainda com um desconto. Então a gente vai fazer essa mudança para a carteira recomendada. O fundo híbrido com 0,81 e também galpão e laje corporativa subindo, todos os segmentos subindo, e os últimos colocados foram o fundo de fundos e o shopping center, que lidera o ágio aí, tanto dos principais segmentos que a gente observa, que a gente faz o acompanhamento. Sobre principais altas e baixas, teve o fundo da Mérito de Desenvolvimento subindo quase 13%, o TVRI, antigo BBPO, subindo aí 8%, o BCIA, o fundo de fundo, subindo 6%,
Urca 5%, URB RP11, fundo híbrido subindo 5%. Na ponta da queda, que chamou atenção mais foi o Betral, mas tem questão de devolução de capital, amortização. O HTMX também, que estava com muito ágil, teve uma derrubada dos rendimentos para zero surpresas, né? Impossível você manter aquele nível de remuneração, sendo que o seu giro vem diminuindo, né, nos ativos, então teve uma queda aí de 12%. Lembrando que a alta de 23% foi na ordem ali de quase 100%. Para terminar o top quedas ali, o RECT caindo quase 9%, XPPR caindo quase 8% e o HCTR caindo 6%. Falando de ágio e deságio, como eu disse, o principal ágio era o dos shopping centers, agora está com leve deságio e está em 0,99, né, no valor patrimonial, porque em números de ativos, shopping center, galpão logístico, papel, fundo de fundo, eles são tem muito mais ativos. Se você pegar os fundos de varejo híbrido, deve ter 2 ou 3 aí dentro do segmento. Então a gente olha os principais. Olhando o yield, fundo de papel ainda puxando aí dos 12%, ainda temos 1% ao mês na média, né, nos fundos de papel, e aí em algumas oportunidades ainda deságio, ainda na cotação, tendo em vista que o fundo de papel está com 0,96 aí do patrimonial, seguindo de varejo 10,4, fundo de fundos 9,5 ao ano, híbrido 9,4, galpão 8,8 e shopping center com menor yield em 8,7, né, quase empatado com galpão logístico. A média do IFIX está em 10,4%. Bom, esse foi o Fiz e Finanças. Já vou deixar aqui, se você acompanhou até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso vai ajudar muito. Estamos na missão aí de conseguir a plaquinha do YouTube em 2024. Vou capitanear e tentar puxar também essas inscrições no canal para a gente continuar acrescentando nas vidas das pessoas que estão tanto iniciando quanto das que já investem, que eu sei que é um conteúdo um pouco mais profundo, mas se tiverem dúvidas, né, minhas redes sociais também estão aí, me sigam no Clube FI principalmente, meu arroba é Dan Barbosa Inge, meu arroba é o mesmo para todas as redes, e até o próximo Fins e Finanças, um grande abraço e tchau, tchau.